Por que é importante estudarmos o livro do Apocalipse? Alguns consideram o livro mais complicado da Bíblia, e realmente pode ser por causa que nele você encontra uma mescla de simbolismos e literalismo também. Então essa mescla é que às vezes torna um pouquinho difícil o processo de saber o que é literal e o que é simbólico. Mas nós temos certeza que, como diz Ellen White, no Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram e se complementam. Então é mais ou menos como se fosse um sumário da Bíblia. Se a Bíblia é importante para nós, por que o último livro do cânon bíblico não o seria? E o que seria da nossa vida sem o Apocalipse? Você sabe que muitas vezes é bom a gente negar algo para valorizar. Então, quando você nega e dizer o que seria da nossa vida sem o Apocalipse, é certo que nós temos o livro de Daniel, nós temos outros livros, mas isso pode, nós estaríamos no mundo praticamente aí sem uma bússola, sem um GPS numa cidade desconhecida para nos conduzir no caminho. Então, o personagem fundamental do Apocalipse é Jesus Cristo. Então é um livro altamente cristocêntrico. Muito menos de bestas e animais que são importantes, senão não estariam registradas ali. Mas especialmente o personagem central é Cristo. E nesses 2 capítulos nós vamos ver isso bem claramente acontecendo. Vamos começar nossas considerações aqui com a estrutura do Apocalipse. Nós temos uma estrutura quiástica no livro do Apocalipse. O que seria um quiasmo? É uma pirâmide, onde você tem um lado que vai subindo e depois o outro vai descendo, e há paralelos entre os degraus que sobem com aqueles que descem também. E aqui nós temos, por exemplo, bem claro nessa estrutura que você está vendo, as 8 visões do Apocalipse. Algumas pessoas têm a ideia de que o Apocalipse é formado de uma só visão. Mas Kenneth Strand e vários outros autores sugerem que são mais de uma visão. E nessa aqui, a clássica adventista, você tem 8 visões, que normalmente são introduzidas com aquela ideia de que eu olhei e vi. Só para situarmos essa parte que nós vamos refletir ali, seria o terceiro desses degraus, que é a contínua obra de Deus de salvação e também os 7 selos. Não vamos até o final dos selos, mas só o capítulo 4 e 5, como já foi mencionado anteriormente. Uma outra forma de ver o Apocalipse também é nós termos essa compreensão maravilhosa de que o Apocalipse foi escrito numa estrutura sequencial do santuário, que começa com uma visão na Terra, depois passa para o lugar celestial, ou a dimensão esfera celestial, e então as cenas vão continuando e retornam para a Terra outra vez, como em sua conclusão. Então você vê esse contraste bem claro. Essas imagens do santuário que aparecem no livro do Apocalipse são como interlúdios sequenciais entre uma visão e outra, ou que dão início a uma nova sessão, uma nova visão. Então, vamos só ter uma ideia ali. Você vê Jesus ali entre os candelabros, ali os castiçais na terra, uma imagem clara. E depois tem o capítulo 4 e 5. Apenas para sua informação, existe um debate dentro da igreja se esses 2 capítulos se referem ao juízo investigativo já, ou se isso se refere à inauguração do santuário celestial por Cristo, ou seja, da ministração de Cristo no santuário celestial. O Dr. Richard Davidson, que é professor da nossa universidade em Andrews, ele sugere que aquilo ali é uma cena de inauguração, onde você tem imagens
tanto do lugar santo como do lugar santíssimo. Se você lê o livro de Êxodo, você vai ver que ali você tem inúmeras descrições a partir do capítulo 25 em diante, das orientações como deveria ser construído o tabernáculo mosaico, e depois a implementação dessas orientações e, finalmente, a dedicação desse santuário, todo ele, não só o lugar santo, mas lugar santo e santíssimo. E eu creio que hoje nós temos evidências suficientes na Bíblia, e se você for adventista também nos escritos de Ellen White, de que isso aqui é uma cena de inauguração completa. Por que haveria essa inauguração ou dedicação do tabernáculo do deserto se não tivesse um significado tipológico? E isso é, em outras palavras, a entronização, o início do ministério de Cristo. Depois, no capítulo 8, verso 3 a 5, você tem uma imagem de intercessão no lugar santo. Jesus, então, realiza a sua obra ali. No capítulo 11, verso 19, já começando no verso 1, você encontra uma descrição de medir o santuário, o altar e os que nele adoram. O que seria esse medir o santuário e os adoradores? É uma cena de juízo. Lembra-se que medir no Apocalipse significa juízo. Agora, ali você vê o santuário agora aberto no verso 19, o lugar santíssimo, mais especificamente, e a Arca da Aliança é vista. A Arca da Aliança só era vista no lugar santíssimo, portanto, você vê que é um cumprimento do juízo, ou seja, o Yom Kippur, ou o início do juízo investigativo que ocorria no dia da expiação cada ano na história de Israel. Mas depois você vê o santuário de novo, mas nenhuma alusão específica. O santuário cheio de fumaça, ninguém podia entrar no santuário. E há uma cessação. E depois no capítulo 19, 1 a 10, você não vê imagem do santuário. E finalmente, não mais santuário, porque Deus é o santuário do seu povo. Antes de estudarmos os capítulos especificamente ditos, deixa-me só chamar sua atenção para um fato que pode ser curioso. Vai haver santuário depois no céu? Depois da entrada dos remidos na Nova Jerusalém, quando a Nova Jerusalém desce aqui à terra também, haverá santuário? Algumas pessoas dizem que Apocalipse 21, 22 diria isso, que não vai haver santuário. Só que o apóstolo João não diz que não vi santuário, ele diz simplesmente, aliás, que não há santuário, ele diz, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E agora, não vai haver santuário? O texto é que realmente o objetivo de todo o plano de salvação é que nós estejamos na presença de Deus. Mas é interessante dar uma olhadinha num outro verso do Novo Testamento, ou melhor dito, do Apocalipse, para você não ficar só com esse, e é o capítulo 7, verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Isso está falando dos glorificados depois. A melhor explicação que eu vejo para isso é desse mesmo autor, quando ele diz que o santuário celestial sempre existiu. De eternidade a eternidade. Eterno realmente, que não teve início, Deus, mas que vem de eternidade a eternidade, esse santuário onde Deus é adorado, habitação de Deus, o lugar onde ele sempre foi louvado, adorado pelas hostes celestiais, pelos anjos, querubins, serafins e assim por diante.
Mas durante o período do pecado, na história do pecado, ele, além de ter essa função de um lugar de adoração, ou seja, a sua função litúrgica, o santuário assumiu também uma função soteriológica, ou seja, de salvação. Mas depois, quando o pecado for finalmente erradicado do universo, o santuário não terá mais a função soteriológica de salvação, mas continuará como lugar de adoração de Deus. Se você tiver esse quadro em mente, eu creio que ficará claro. Alguns autores reconhecem que os capítulos 4 e 5, que introduzem agora a dimensão celestial, lembra que, saindo da Terra, a imagem agora vai para a dimensão celestial. São capítulos cruciais porque eles são o parâmetro de tudo mais que segue no livro do Apocalipse. Em outras palavras, ali você tem uma introdução completa e agora o desdobramento disso ao longo da história humana. Ao estudarmos esse assunto, seria muito bom você ter em mente que o grande conflito forma a base do Apocalipse. Em outras palavras, esse tema, essa dimensão do grande conflito cósmico histórico que começou no céu e que se desenvolve na Terra, é esse conflito no qual há uma luta tremenda entre Cristo e Satanás. E nesses capítulos que nós vamos estudar, mais especificamente o capítulo 5, é a grande vitória de Cristo sobre Satanás. Portanto, o juízo de Satanás ali ocorre, embora ele será destruído depois do milênio, mas ali o príncipe desse mundo realmente foi derrotado completamente pelo Cordeiro nessa luta, nessa disputa entre o dragão e o Cordeiro. E vamos avançar um pouco nas nossas considerações. Fundamental em todo esse estudo é a questão do trono de Deus. E você encontra alusões ao trono de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías. Ele diz que viu o Altíssimo num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o rio. E ele, quando teve uma visão de Deus, ele se assustou e disse: caramba, eu sou uma pessoa de lábios impuros e de impuros lábios. Como eu vou subsistir na presença da santidade e majestade de Deus? Em Ezequiel você tem alusão ao trono móvel de Deus, com rodas ali que caminham para um lado e outro e assim por diante. E depois você tem em Daniel 7 também. Essa ideia da mobilidade do trono de Deus é enfatizada nos e as rodas do trono eram chamas de fogo. O que significa isso? Rodas, em linguagem apocalíptica, significa mobilidade. Eu não gostaria de complicar muito o nosso estudo, mas só para sua informação, algumas pessoas dizem o seguinte: como é que fica essa história lá do santuário celestial? Porque o Pai ficou no lugar santíssimo durante os séculos da era cristã, depois da ascensão de Cristo, e Cristo no lugar santo. Se você pegar o livro Primeiros Escritos, tem uma seção ali onde Ellen White fala bem claramente que em 1844, o trono do Pai, o Pai em seu trono moveram-se do lugar santo para o lugar santíssimo para o início do juízo investigativo pré-advento. E foram seguir Cristo em seu trono também. Então não existe essa questão de o Pai ali e o Filho aqui, não, eles estão juntos nessa dimensão. Agora, no Apocalipse ressurge a ideia do trono. Mas estes dois capítulos que nós estamos, ou vamos considerar agora, o capítulo 4 e 5, têm o seu antecedente em Apocalipse 3, 21. Cada uma das sessões do livro começa, cada sessão termina preparando o caminho para a sessão seguinte. E desta forma,
nós encontramos a mesma coisa nesse capítulo. Vamos dar uma olhadinha. Agora o capítulo 3, Apocalipse 3, o verso 21. Lembram, vocês já estudaram a questão das 7 igrejas, eu entendo que na semana passada, e a promessa feita à última das 7 igrejas, ou seja, Laodiceia, termina com uma promessa maravilhosa e diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Interessante, aqui você tem 2 imagens. Em primeiro lugar, Jesus, triunfante, sentado no trono junto com o Pai, e agora a promessa de que se você for fiel, você também vai se assentar no trono. Isso é uma honra além do que nós podemos imaginar. Eu tenho uma frustração a estudar esses assuntos. É que a linguagem e as nossas emoções, a nossa imaginação, não são aguçados o suficiente para descrever a sublimidade, a majestade, a glória de tudo isso. Isso excede a nossa compreensão. Mas aqui depois os capítulos 4 e 5 ampliam isso. Quando Jesus diz aqui, assim como eu venci, então tem a vitória de Cristo, e por sua vitória ele teve o privilégio de assentar-se com o Pai no seu trono. E é exatamente a cena que a gente vai estudar daqui para frente. Esse pequeno embrião aqui do capítulo 3, verso 21, agora é ampliado de forma gráfica para se tornar mais claro. O centro de Apocalipse 4 é Deus o Pai. E do capítulo 5 é o Cordeiro, ou seja, Cristo. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em Apocalipse, o capítulo 4, a visão do trono de Deus. E aqui o texto começa dizendo assim, se você tiver a sua Bíblia, eu convidaria que você abrisse em Apocalipse capítulo 4, para a gente acompanhar um pouco o nosso estudo na própria Bíblia. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele vê uma porta aberta. Que porta é essa? A porta de acesso, obviamente, às cortes celestiais, ao templo de Deus. E o apóstolo João é convidado a entrar por essa porta aberta e contemplar coisas magníficas. Lembra-se que esse é o lugar mais importante do universo. Eu não sei o quanto a sua imaginação pode lhe ajudar, mas eu diria, faça de conta, nessa reflexão, de que você fosse o apóstolo João e que você tivesse esse privilégio de entrar ali e ver essas cenas sublimes. E aqui diz depois o verso 2, imediatamente me achei em espírito, ou seja, na forma de uma visão, como os profetas tinham um êxtase, uma visão, que é uma forma sobrenatural que profetas têm durante os seus sonhos e visões. A gente não tem como explicar isso, mas a pessoa está fisicamente aqui, mas é transportada para lugares do passado, do futuro, do presente. Não há limitação mais de tempo nessa esfera celestial de Deus. E ele então é convidado para ver essa cena. E ele diz então, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Portanto, aqui no verso 2 você tem uma alusão a um trono. Mas ele não diz quem estava sentado. Ele diz alguém sentado. Se você der uma olhada, por exemplo, em João capítulo 1, verso 18, diz que o homem jamais viu a Deus. Foi o Deus unigênito que o revelou. Seres mortais como você e eu
não têm condições de verem a Deus, contemplarem a Deus em nossa situação humana pecaminosa. Se nós contemplássemos a Deus, nós morreríamos. Em realidade, não tem como, nós seríamos destruídos pela santidade e pela majestade de Deus. Então ele vê um trono, alguém sentado, aí fala da semelhança como era. Ele não teria uma linguagem apropriada, mas usou pedras preciosas para descrever ali. Também o arco-íris, que estava da aliança em cima do trono. E então no verso 24 ele fala, verso 4, ele fala de 24 tronos. E depois ele fala no verso 6 também de um mar de vidro. Então, isso aqui é quanto ao local. Você tem um trono, você tem 24 tronos ao redor, e então você tem um mar de vidro. Esse mar de vidro é onde os remidos vão estar, e eu espero que você e eu sejamos estejamos entre eles para poder também gozar das bênçãos da eternidade. Mas agora, depois de descrever o local, você tem uma descrição dos seres que ali se encontram. O verso 2, como mencionamos, já tem alguém, e esse alguém é Deus, o Pai, sentado no trono. Nos 24 tronos estão 24 anciãos também, que estão ao redor. Nós não sabemos quem são esses 24 anciãos. Alguns conjecturam que poderiam ser, existem várias teorias, mas uma das mais populares é que seriam pessoas que ressuscitaram com Cristo por ocasião de sua ressurreição. Lembram-se que o texto de Mateus 24 diz bem claramente que quando Jesus morreu na cruz, houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e depois, quando Jesus ressuscitou, esses indivíduos, que nós não sabemos quem são, ressuscitaram com Cristo e foram testemunhas de Jesus em Jerusalém e naquela ocasião. Você lembra que as pessoas até haviam planejado uma conspiração ou uma mentira, pregar uma mentira, fake news, usando a linguagem de hoje, de que Jesus tinha sido roubado da sepultura, que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Mas o texto bíblico diz que eles apareceram a muitos, e Ellen White diz que aquilo virou uma situação terrível, porque eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Nós não sabemos se esses 24 anciãos são esses que ressuscitaram, ou alguns deles pelo menos, mas alguns acham que faz sentido. Mas vamos deixar de lado esse aspecto. O certo é que eles estão ali, diante do trono. Depois aparece no verso 6 também alusão a 4 seres viventes. E é uma descrição assim bastante interessante. Aqui diz: há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, símbolo de sabedoria. E aí fala da descrição deles, que não vem tanto ao caso, porque nós também não temos tempo de esgotar todo o assunto, mas, e se você quiser, você pode depois ler o que o comentário bíblico adventista fala sobre o assunto. Mas o certo é que esses são os seres ali. Não é a primeira vez que seres semelhantes são vistos diante do trono de Deus. Em Isaías 6:2, a visão do trono de Deus, também aparecem ali serafins, querubins, Ezequiel e assim por diante. Então você tem esses seres que são guardiões do trono de Deus. E quanto à adoração? Nessa cena aqui você tem uma descrição, em primeiro lugar, do hino do que é cantado pelos 4 seres viventes. E o IASP
Hoje, o NASP Campus Hortolândia sempre se caracterizou por uma música bastante aprimorada, muito entusiasmo por grupos musicais e por pessoas que cantam bem. Mas aqui nós temos nesse capítulo alusão a 2 hinos também. O primeiro deles, dos 4 seres viventes, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, eles exaltam nesse hino a santidade de Deus, a sua majestade por ser todo-poderoso e a sua eternidade, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não teve início e nem fim. Mas você tem depois o hino dos 24 anciãos, no verso 11, e eles cantam: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então aqui você tem uma descrição outra vez de Deus em relação com a glória, que é o conjunto dos atributos de Deus, a honra, o poder, mas com forte ênfase no poder criador. Tudo no universo que existe e que é bom foi criado por Deus. Nada que existe no universo e que é bom veio do acaso. Tudo foi criado por Ele. Agora, lembrando que o mal existe, o pecado existe, mas não foi criado por Deus. Ele existe, mas não tem razão para existir. É um mistério e que não se pode explicar. Portanto, você vê aqui nessa visão do capítulo 4 uma forte ênfase de Deus, o soberano, criador, mantenedor do universo, em seu trono. E trono, lembrando, é uma descrição de poder, de autoridade, de governo. Algumas pessoas perguntam, sim, mas e onde está o trono do Espírito Santo? No Apocalipse, não sei se você já se deparou com essa pergunta. Você tem o trono de Deus o Pai, você tem o trono de Deus o Filho, e onde está o trono do Espírito Santo? Em realidade, eu vejo a expressão trono não como uma expressão essencial, ou seja, da essência de Deus, Deus como pessoa, mas de sua soberania. É uma expressão mais funcional. Deus o Pai é o soberano do universo, e depois agora nós vamos passar para o Cordeiro, ou seja, Deus o Filho, e o Espírito Santo é o grande agente regenerador, renovador e que mantém o universo. Então, nós não podemos negar a existência do Espírito Santo só porque não há um trono para ele ali, porque existem muitas outras alusões até aos 7 espíritos no Apocalipse. Mas vamos ao capítulo seguinte. O capítulo 5 agora é um pequeno dilema. E a cena muda radicalmente, de uma cena aparentemente tranquila de adoração nas cortes celestiais, para uma grande incógnita, uma pergunta. E aí vem o primeiro verso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse não é um livro como esses que nós temos hoje, que com essa forma que você tem capas e tudo, é mais ou menos um pergaminho como era na época em que João escreveu o texto. Ele foi escrito e estava selado. E agora veja como a cena continua. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E nesta cena agora você tem outros personagens, ou melhor dito, os mesmos, mas acrescidos de outros. Você tem aquele que estava sentado no trono, ou seja, Deus, um anjo forte que pergunta quem pode abrir esse livro selado. E aí na cena aparece o Cordeiro.
Os 4 seres viventes aparecem também, os 24 anciãos, só que a cena se amplia de uma forma majestosa. E no verso 11 você tem milhões e milhões de anjos e toda a criatura no céu e na terra. Portanto, tem uma dimensão cósmica, universal essa cena, que vai se ampliando. E o dilema, como nós lemos no verso 2, que envolve todas essas criaturas de Deus, é quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Veja, aqui essa cena é outra vez de adoração e a vitória do Cordeiro. E aí o verso 3 continua. Vamos continuar a leitura. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém livro, nem mesmo olhar para ele. E que livro era esse? Bem, esse livro que nós já mencionamos antes, ali no início, o primeiro verso, alguns comentaristas modernos identificam como sendo o livro da aliança. Assim como você tem lá no Pentateuco, nos livros de Moisés, aliança, o livro da aliança, também aqui há o livro da aliança. Não é um livro específico como o livro da vida, o livro da morte que nós temos, mas é um livro que fala do plano da redenção. Quem poderia manter essa aliança, ou seja, redimir o povo de Deus? E aí, simbolicamente, você tem um livro que se abre, e aí você tem os selos, isso vai ser o objeto do estudo na próxima semana, onde você vê esse desdobramento. Mas, de repente, como nós já lemos, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, não havia alguém que pudesse resolver o dilema do livro selado. E qual foi a reação do apóstolo João, que poderia ser talvez a mesma sua e minha, se nós estivéssemos em lugar dele? O verso 4 diz: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Era um grande mistério. Mas, de repente, esse dilema, ele é solucionado e a cena muda completamente de uma tremenda frustração por não encontrar ninguém digno, quando reaparece, ou aparece aqui, o Cordeiro, que é o único ser no universo capaz de abrir esse selo, esse livro selado. Ou seja, desfazer os selos e abrir o que havia ali. E o verso 5 acrescenta: Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, a cena muda completamente. De uma cena de frustração para uma cena de louvor e liturgia e adoração nas cortes celestiais. Que cena extraordinária! Não havia solução para o dilema do pecado e do ser humano. E de repente surge o Cordeiro, ninguém mais e ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, que conseguiu resolver o grande dilema da redenção dos seres humanos. E depois dessa cena, quando aparece o Filho de Deus ali, ou seja, o Cordeiro, todo o céu se envolve em júbilo. E você tem agora não apenas 2 hinos, mas você tem aqui 3 hinos.
Em primeiro lugar, nos versos 8 a 10, você vê os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantando. E veja o hino deles. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui o tema da redenção, ou seja, da morte de Cristo na cruz do Calvário pela sua salvação e pela minha, aparece claramente. Mas a cena não para por ali. Depois todos os anjos dos céus, e aqui diz o número deles são milhões de milhões e milhares de milhares, também se unem àquele louvor dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E agora eles cantam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Mas como se isso não bastasse, agora todo o universo se une nesse cântico. E aí você tem ali o verso 13 que diz: então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo. Veja, as criaturas do céu e da terra. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O verso 14 acrescenta: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Então você vai ver que nessa cena todo o universo se uniu em júbilo e adoração pela vitória do Cordeiro. E vitória para quê? Para lhe salvar e me salvar. Isso é muito impressionante e tocante. No livro Caminho a Cristo, Ellen White chega a dizer que as relações entre Deus e toda a alma crente são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra pessoa por quem ele houvesse dado o seu amado filho. Eu não sei qual é a sua situação nesses dias de pandemia. Há pessoas que sofrem muito de problemas emocionais pela reclusão, também de problemas sociais e outros problemas mais. Mas lembre-se, independente de onde você estiver, o próprio apóstolo João estava na ilha de Patmos quando recebeu as visões do Apocalipse. Estava ele exilado, não tinha amigos ali. Estava sozinho. Mas Deus estava com ele e Deus está com você. As relações de Cristo com você são como se não houvesse nenhuma outra pessoa. Você sabe que tem pessoas que têm seus amigos preferidos e tudo, e aqui nos Estados Unidos existe uma expressão que eu não gosto muito, the best friend, ou seja, o melhor amigo. Essa é a minha melhor amiga ou melhor amigo. No momento que você qualifica alguém como melhor amigo, você está excluindo os outros. E muitas pessoas são excluídas hoje mesmo. Mas diante de Deus não existe o termo exclusão. Você pode se auto-excluir, mas não da parte dele. E aqui você vai ver esse louvor universal pela salvação que Cristo conseguiu para a raça humana, através desse novo e vivo caminho. Eu gostaria de ler algumas declarações de Ellen White, são um pouquinho longas, normalmente a gente não lê grandes declarações numa live assim, mas eu creio que compensa, com a sua paciência. E fique observando, dê uma ideia que você estava no céu quando estas cenas passaram ali. Faça de conta que você seja o apóstolo João e esteja lá. E aqui Ellen White, no último capítulo do livro Desejar Todas as Nações, fala dessa cena de entronização que nós acabamos de ler e refletir em Apocalipse capítulo 5.
Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Lembra que isso é a ascensão de Cristo, quando ele disse adeus para os seus discípulos e foi para o céu. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão dos cativos, libertos à sua ressurreição, o seguiu. Ou seja, aqueles que ressuscitaram com Cristo, de acordo com Mateus 27. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida e o atingido flanco, os dilacerados pés e as mãos que apresentam os vestígios dos cravos. Apontam para os sinais de seu triunfo. Apresenta a Deus o molho movido. Aqueles que, ressuscitados com ele como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da segunda vinda. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita e está vencido Satanás. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Não é exatamente essa cena que nós lemos ali em Apocalipse, o capítulo 5, onde todos os anjos adoram a Deus? E o texto continua. Com inexprimível alegria, governadores, principados, potestades, ou seja, representantes de outros mundos, reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre exclamação: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angelicais, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu. Achou-se a perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Não é essa uma cena extraordinária? Como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor venceu. Cristo triunfou e Satanás foi completamente derrotado. Ele é um fracassado. Pode conseguir ainda fazer alguma coisa, mas pela graça de Deus ele não tem mais vitória sobre você e sobre mim, enquanto nós nos mantivermos leais a ele. Agora, essa é uma citação do Desejado de Todas as Nações. E veja, compensaria se você tiver um tempo, ainda hoje ou em outro momento, você ler o último capítulo do Desejado de Todas as Nações e esse sobre o Pentecostes no livro Atos dos Apóstolos, ou seja, sobre o derramamento do Espírito Santo. E esse aqui agora complementa. O que aconteceu depois dessa cerimônia no céu que nós lemos na Bíblia e também que lemos no Desejado de Todas as Nações? Ellen White diz: a ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deveriam esperar antes de iniciarem a obra que lhes fora ordenada. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. E tão logo esta cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde a eternidade. O derramamento pentecostal,
do Espírito Santo, foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. Que cena extraordinária! Jesus, depois de sua ressurreição, permaneceu na terra cerca de 40 dias, ascendeu ao Pai, e essa cerimônia, pelo menos de acordo com os cálculos humanos, durou uma semana, ou 10 dias, melhor dito, e então o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes como um símbolo da aceitação do sacrifício de Cristo pela nossa redenção. Agora, voltando ao texto que nós lemos inicialmente, e eu gostaria de ler esse texto ainda em Apocalipse 3, 21, nós temos aquilo que é a promessa para a igreja de Laodiceia, o último período da história humana, da qual você e eu participamos, diz: eis que estou à porta, o 21, desculpe. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus alcançou a vitória, sentou no trono com o Pai. Se nós formos vencedores, nós teremos o privilégio de nos assentarmos em tronos com Cristo também. Não é uma promessa extraordinária? E ali você vê no capítulo 5, depois a vitória de Cristo. O que agora ele está aguardando é a nossa vitória. Mas a cena muda para uma coisa espetacular. No futuro, se você e eu formos fiéis, nós poderemos participar dessa cena. E eu gostaria de ler ainda com você, antecipando, quem sabe, estudos posteriores, o que é dito para nós em Apocalipse 7, versos 9 a 17. E outra vez, faça de conta que você esteja junto com esse grupo e que você seja uma testemunha ocular dessa cena majestosa. E aqui diz, lembram que é a cena dos glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes outra vez ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória, a sabedoria são de graças, e a honra e o poder e a força sejam dadas ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são esses os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meu amigo e minha amiga, se você não tiver entre esses aqui, não teria compensado nem você vir à existência. A salvação é por demais preciosa para mim e para você, para a gente brincar com ela. Você não pode deixar essa live chegar ao fim sem você tomar uma decisão ao lado de Cristo e dizer: custe o que custar, tenha eu que pagar o preço que eu tiver. O mais importante na minha vida, a razão da minha existência é que eu esteja com os remidos lá.
E esta é a cena que o livro do Apocalipse nos dá em desdobramento de Cristo, que comprou para nós o caminho da salvação, o ingresso para o céu. É de graça, ele está nos oferecendo, é só nós aceitarmos. Mas o supremo privilégio dos remidos, eu creio que você encontra no capítulo 22 do livro do Apocalipse. Podíamos ler muito mais, mas nosso tempo já está chegando ao fim e eu não gostaria de abusar da sua paciência. Aqui nós temos uma cena bonita. Depois de descrever a Nova Jerusalém e a Árvore da Vida e outros detalhes mais do novo céu e da nova terra, aqui nos diz: nunca mais haverá maldição nela, ou seja, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Algo extraordinário. O supremo propósito do plano da salvação é levar seres humanos que foram afastados de Deus pelo pecado, pela queda de nossos primeiros pais, de volta a poderem adorar pela eternidade diante do trono de Deus e do Cordeiro, com todos esses seres que foram descritos ali nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Algumas pessoas têm dúvida se nós vamos ver a Deus, porque profetas não foi-lhes permitido ver a face de Deus. Mas em realidade você tem esse texto que fala que eles verão a Deus. Você tem também 1 João capítulo 3, verso 1 a 3, mas principalmente Jesus mesmo dizendo, lá em Mateus 5, 8, naquela bem-aventurança, onde diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus não está dizendo porque me verão. E Ellen White é bem clara em dizer que os remidos vão ver a Deus o Pai. E você vai ter esse privilégio se você for fiel. Não há outro privilégio maior na sua vida do que este. E eu gostaria, antes de encerrar, convidar você para refletir sobre 2 textos agora de Ellen White. Veja, tão grande quanto foi o preço da salvação pago por Cristo, vai ser a desgraça de quem não se salvar. Veja o que Ellen White diz no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 124. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos como se fosse coisa de pouca importância o sermos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns assim têm feito, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecido, e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido, retirar-se-á, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os homens, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será o quinhão delas, ou deles. E elevado o preço a ser pago. Será uma terrível morte, pois terão que sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. E compreenderão aí o que perderam, a vida eterna, a herança imortal. O grande sacrifício para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. E aí vem uma sentença dramática. Uma vez perdida a preciosa vida, está perdida para sempre. Veja, nesse texto Ellen White fala do preço pago pela nossa redenção, em que nós vimos ali que todo o universo vibrou
e se entusiasmou com a vitória de Cristo pela nossa salvação. E dá a impressão que às vezes a gente simplesmente nem está bem aí para isso, nem se liga tanto nessa questão. Mas Ellen White diz também que aqueles que serão salvos e terão toda a felicidade do mundo, mas quem for perdido terá que passar pela mesma agonia que Cristo sentiu na cruz. E ali você tem uma ideia da agonia que os ímpios passarão. Por quê? Porque a morte de Cristo é vicária, é para aqueles que aceitarem. Quem não aceitar, não. Jesus não morreu por eles, daí. Morreu sim, mas eles não aproveitaram essa oportunidade, terão que passar pela mesma angústia. Você e eu não podemos estar entre esse grupo que vai negligenciar. E uma última citação do livro Filhos e Filhas de Deus, ela diz: o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Você pode ter títulos acadêmicos, você pode exercer poder político ou administrativo, mas tudo um dia passará, como diz Jó: nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Só aqueles que tiverem com Cristo é que terão um futuro garantido. E a minha oração e o meu desejo é que você realmente possa ter uma nova experiência. Nós tivemos reflexões muito rápidas sobre esses 2 capítulos e sobre algumas citações de Ellen White, mas eu pediria que você, quem sabe, na sua devoção pessoal, em algum momento, continuasse a reflexão. Aprofunde o significado desses capítulos que a gente simplesmente deu uma pequena olhadela. E que Deus abençoe e conceda a você muito ânimo, disposição, a certeza de que o plano da salvação é seu e que você tenha saúde física, saúde emocional, social, moral e espiritual. E que nós possamos superar as nossas dificuldades. E a minha oração e meu desejo é que em nossa geração possamos ver Cristo voltar e contemplarmos essas cenas pessoalmente, estando no reino celestial que foram descritas por João no seu livro. Deus abençoe, um grande abraço.